sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Podpice. Eu sou Fernanda e hoje estamos aqui com nossos convidados especiais, que é o terapeuta Israel Gomes e a terapeuta Tainara Sampaio. Tudo bem, gente? Sim. Tudo bem. Hoje eles vão trazer aqui pra gente um caso clínico, né, focado na Gestalt-terapia. Gestalt-terapia, É exatamente. isso. E a gente vai trazer também algumas técnicas da Gestalt-terapia, que é a cadeira vazia e inversão de papéis, não é isso? Exatamente, Nanda. É um prazer estar aqui de volta mais uma vez para trazer um pouco, né, sobre um caso clínico que a gente estudou muito e que a gente trouxe com muito carinho antes de qualquer jeito. Queremos dizer para vocês que o nosso paciente, ele autorizou, a gente falou a história dele, o nome dele, então tudo que a gente falar aqui é baseado na autorização dele, tá bom? E é isso, né? A gente vai falar um pouco sobre o Will. O Will, ele veio a partir de um encaminhamento do antigo terapeuta dele, que foi o Shen, né? Eles tiveram já uma abertura na questão do que o Will quis trazer, né? Foi um pouco difícil porque o Will passou por algumas adversidades na questão da vida, vamos falar isso posteriormente, mas uma questão muito de se prender a alguns terapeutas do passado. Então, quando ele chegou pro Shen, né, foi um pouco difícil para ele se abrir, mostrar um pouquinho do aqui e agora, né, dos traços da existência dele. Mas foi muito interessante o trabalho que Shen fez com o Will, e foi muito interessante quando eu e Tainara, né, conseguiu entrar nessa história, conseguiu trazer um pouco das nossas técnicas que a Gestalt-terapia, olha que a Gestalt-terapia nos transborda, né, e foi muito interessante isso. Sim, Nanda, um prazer. Pra mim é um prazer poder estar aqui pela primeira vez, né? Seja bem-vinda. Obrigada, espero voltar outras vezes. E aqui, realmente, como o Israel trouxe, né? Vamos trazer aqui a nossa especialidade, é o que a gente trabalha diariamente. Eu espero que seja um bate-papo gostoso mesmo, né? Que a gente vai falar sobre a história de Will, mas que seja mesmo um momento de aprendizado, mas também de trocas muito interessantes aqui. Muito obrigada. Exatamente. Me fale um pouco então sobre o Will, né? A personalidade dele, como ele chegou para vocês, ele já havia sido trabalhado com outro terapeuta, né? Exatamente. O Will, ele é um jovem completamente brilhante, com habilidades intelectuais impressionantes. O Will tem uma inteligência muito incrível, né? Inclusive, né, ele conseguiu resolver casos e casos do MIT, né? Então, assim, exatamente, né? Porém, infelizmente, a vida de Will é marcada por muita questão de abandono, de abusos, né? Então, quando ele chegou para o Shen, ele chegou com uma expectativa, uma questão existencial que ele estava vivendo no momento dele. Porém, quando ele chegou a mim e a Tainara, né, ele chegou com a questão apesar da genialidade dele, ele tinha muito um erro, né? Ele evitava muito, não posso dizer um erro, uma questão dele mesmo, né? De evitar vínculos afetivos. Ele acabava fugindo de certas histórias que ele via que podia dar certo, ele acabava fugindo, né? Quando a intimidade começava a crescer, ele acabava mostrando um bloqueio emocional profundo, então ele acabava se impedindo de entrar verdadeiramente no contato com o outro, um contato genuíno com o outro. Então, o Will, no momento que se apareceu para mim, para a Tainara, apareceu com essa questão. Isso, ele era uma pessoa muito fechada, completamente fechada. Ele não se aprofundava nas relações, né, interpessoais. Então, isso era uma questão muito importante, que foi trabalhado primeiramente pelo Shen, e a gente deu prosseguimento quando ele chegou pra gente, né? E aí foi quando a gente começou a aplicar algumas técnicas, como a gente citou no início, né? Que a gente vai falar hoje aqui, cadeira vazia e inversão de papéis. E aí a cadeira vazia, por exemplo, só de modo didático mesmo, é uma cadeira vazia, literalmente, em que o cliente, no nosso caso o Will, ele colocou lá para dialogar uma parte de si, uma parte que está presente na vida dele, né? Para que ele pudesse de fato dialogar, porque como o Moreno fala, como o Moreno afirma, a cadeira vazia é uma técnica que vai dar voz ao sentimento, né? Onde o cliente vai dar voz aos seus sentimentos, aos pensamentos, essas reações que estão lá reprimidos, né? De situações inacabadas. Então, por isso nós optamos, né? Por uma das técnicas de várias que nós temos, optamos pela cadeira vazia, né, que é uma delas, e a inversão de papéis. E é muito interessante que uma técnica ela complementa a outra. A inversão de papel o paciente, né, que foi o Will, ele acaba assumindo o lugar do outro.
ele acaba acessando novas perspectivas. Então, esse exercício, né, que acaba sendo esse assumir o lugar do outro, possibilita que ele consiga perceber que o outro também tem feridas, entendeu? Ele acaba criando empatia, ele acaba ajudando, essa técnica acaba ajudando na aceitação de partes rejeitadas, né, de si próprio. É muito interessante que Carl Rogers, né, ele dizia que a mudança genuína só acontece quando o indivíduo se sente verdadeiramente visto e aceito como é. E é muito incrível que em alguns momentos, né, o Will se mostra, ele não aceita a inteligência que ele tem. Então, tipo assim, ele esconde a inteligência que tem, ele acaba não dizendo no começo, né, da psicoterapia com o Shen, ele acaba não mostrando essa genialidade que ele é, sabe? E é muito incrível essas duas técnicas, porque uma complementa a outra. Entendi. E o que levou a vocês a aplicar essa técnica? O que é a melhor técnica para ele? Assim, como a gente falou, né, na prática, o Will, ele chegou pra gente, ele chega assim no processo terapêutico muito resistente. Então, primeiramente, a gente precisou entender onde é que ele estava ali, né? Qual era a base, onde é que ele estava, pra gente poder ver qual é o melhor caminho. E quando a gente percebeu, né, o time correto, a gente percebeu que era o momento de aplicar essas técnicas com ele. Então, por isso que a gente optou pela cadeira vazia, como eu falei, emissão de papéis, porque ele não se permitia sentir, ele não se permitia refletir sobre esses sentimentos que estavam lá guardados há muito tempo, né, frutos de traumas, como a gente falou, de violência, de uma infância, de uma história de violência, uma infância traumática. Então, ele não se permitia sentir, ele não se permitia falar sobre isso. Pelo contrário, ele até escondia. No momento, na conversa, no contato com ele, né, ele tinha uma namorada, uma parceira, e quando ela perguntava sobre a história dele, ele não falava a história real. Na verdade, ele inventava muitas outras. Então, a gente percebendo isso e com muito manejo, um manejo cuidadoso, a gente entendeu que a cadeira vazia e a inversão de papéis eram técnicas importantes que ajudariam e contribuiriam nesse desenvolvimento dele. E teve um momento, né, em um dos nossos exercícios, a gente pediu que o Will falasse diretamente com o pai adotivo, que infelizmente era abusivo, e ele finalmente, a partir desse exercício, dessa técnica, ele conseguiu expressar a raiva, a dor que ele reprimiu. Então é muito interessante isso. Depois a gente propôs que ele trocasse de lugar e falasse com o pai, né? E teve um momento que a gente até notou aqui que isso não era para justificar os abusos, mas para permitir que o Will entendesse que o contexto humaniza essa figura, sabe? Que abre espaço para a reconstrução e possa começar um perdão, sabe? Inclusive para ele próprio. E tem uma fala, né, que Martin Buber, ele falava que da importância do encontro do eu-tu, em que o outro não é visto como objeto, mas como um ser com história, dor e escolhas, assim como cada um de nós, entendeu? Então foi muito importante ele entender que ele também tinha dores, ele também tinha escolhas, e foi a partir desses exercícios que ele conseguiu entender, sabe, esses sentimentos que foi reprimido durante anos e anos de sofrimento que o Will passou. Entendi. Então, basicamente, só para ter uma noção, a cadeira vazia é colocar ali a questão que o paciente tem. Sim. E o próprio paciente debater com aquela cadeira. Exatamente. Mas dialogar, né? É uma conversa mesmo. Seja alguém que faça parte da vida dele, seja uma parte de si, seja um sentimento, aí vai ficar a critério realmente do cliente. Com quem que ele quer dialogar, né? Com quem que ele quer falar. E aí, como ele falou, ele primeiro colocou o pai e depois houve essa troca, o que foi muito interessante, né? Porque ele começou a ver de uma outra perspectiva. Tentou, pelo menos, né, ver de uma outra perspectiva. E a gente vai tentar depois, né, colocar um pouquinho do áudio, desse manejo que o Will autorizou a gente colocar, mas teve um momento que a gente colocou a cadeira, né, em frente ao Will e a gente pediu que ele imaginasse o pai ali sentado, que é um dos momentos, né, da técnica da cadeira vazia. Ele começou no começo hesitante e logo ele veio falar, tipo assim, foi uma frase que a gente anotou aqui, que é: você me machucou, me abandonou, mas eu não sou você.
Então é nesse momento que ele começa a se separar da história dele. do pai, da história que feriu ele. E tipo assim, ele começa a afirmar a liberdade dele. Começa a se separar, sabe, dessa questão. E tem um embasamento de Viktor Frankl que ele destaca que o entre o estímulo e a resposta há um espaço. Então assim, o poder da escolha dele, o poder de se distanciar daquela dor, sabe, é muito importante isso. Sim. Bom, Will, que bom que você aceitou participar desse experimento, né? Antes de mais nada, eu vou pedir que você respire fundo. Pode relaxar. E nesse momento, eu quero que você imagine que seu pai está aí na sua frente. Imagine que ele está sentado nessa cadeira. O que você diria a ele? Eu tenho muita raiva de você, seu verme maldito. Você destruiu a minha infância. Hoje eu não tenho paz por causa de você, carcaroto do inferno, seu inseto. Eu quero que você morra. Agora eu quero que você troque de lugar com seu pai. Imagine que você é ele e que ele é você. O que ele te diria nesse momento? Ou o que você diria sendo seu pai? Eu realmente sou um verme. Nunca fiz nada que preste na minha vida. Eu maltratei você para descarregar minhas próprias insatisfações. Eu mereço, garoto, todo o seu desprezo e todo o ódio que você sente por mim. Agora, assuma o seu próprio papel. Como é que você se sente? Seu pai te disse mais alguma coisa? Inseto! Você destruiu a minha vida. Mas eu não vou carregar o ódio de você para sempre e limitar minha existência a esse seu mundo maldito. Morra na sua solidão. Esqueça que eu existo. Porque para mim você já morreu. Carcaroto. O Will se permitiu, né, se libertar dessa dor, desse sentimento, dessa raiva, dessa mágoa que tanto consumia ele e que impedia que ele se aprofundasse nas relações. Então as técnicas foram efetivas no caso do Will. Com certeza. Fez toda a diferença. Entendi. O caso do Will tá fechado. Exato. Sim, sim. Né? Tá Assim, fechado na e- questão de terapia, né, a partir exato. do momento que o paciente estiver entrando na existência, né, que agora o que ele vê necessário, né, ele vai trazer para o terapeuta. No momento, Sim. eu e Thay não está mais, né, nessa questão, porque foi uma separação, um estudo de caso que veio a partir dos dois, né. Ele falou muito com a questão do pai com o Thay, muito com a questão do relacionamento comigo. Porém, tipo assim, essas técnicas, no momento que a gente passou, abriu esse espaço, sabe? Que ele elaborasse suas dores. Então, assim, hoje em dia o Will está aí, né, vivendo a vida dele, porém no momento que aparecer, né, ele pode Ele se... pode se Acreditamos que ele continua no processo psicoterapêutico dele, Sim. mas como ele falou, não mais conosco, né? Mas foi um caso interessante pra gente. Entendi. Só um minutinho, deixa eu só ver com o nosso signo. Tá tudo certo? Dá tempo ainda ou acabou? Fala um pouquinho, né? Tá, obrigada. Então, eu só queria saber, tinha uma última dúvida para que a gente possa encerrar, que é a seguinte, essas duas técnicas servem só para o caso do Will? Não. A gente vai aplicar a técnica de acordo com a subjetividade do cliente, né? Vai ser de acordo com a demanda e com o momento, o time é muito importante. Né? Por isso que o profissional precisa estar muito atento ao seu cliente. Cada cliente é um, ele tem a sua individualidade.
Então, no caso do Will foi muito efetivo. Em caso de outras pessoas também pode ser, mas pode ser que também não se aplique para outros contextos. Então, vai depender muito realmente do cliente, né? Principalmente na questão da cadeira vazia, que a gente precisa ter um preparo com o cliente, a gente precisa sempre dizer para ele quais são as técnicas que a gente vai utilizar com ele, se ele está disposto a passar pela técnica, porque primeiramente ele precisa aceitar aquilo, ele precisa querer aquilo, sabe? A gente precisa trazer ele para o real, entender que ele está vivenciando o aqui, né, no momento, porém ele vai passar por momentos que, tipo assim, vai trazer a fragilidade. Então, assim, né? exatamente. Então, é muito essa questão do que o Thay falou. É o momento certo que o paciente precisa transmitir aquilo. E a partir do nosso estudo, você sabe que tem um time, mas se o paciente não querer, a gente também não vai. Exato. Precisa haver o consenso, né? Exatamente. E também, só para deixar aqui rapidinho, existe também uma contraindicação, né? Que pacientes com diagnóstico de borderline e de psicóticos não é recomendado fazer a técnica da cadeira vazia e inversão de papéis, justamente porque eles têm uma fragilidade nessa constituição da identidade. Então, existe essa contraindicação. Fora isso, é o que a gente já falou aqui, né? Vai de acordo com o consenso e se vai realmente se aplicar para aquele cliente. Sim, né? A pessoa tem que procurar um terapeuta para conseguir fazer isso, né? Não Faça faça em casa, terapia. não faça em casa. Então é isso, gente. Eu amei a conversa com vocês. Foi Obrigado. gratificante. Tenho certeza que deu pra galerinha aí também entender, né, sobre as técnicas, sobre gestalt terapia também. E fica o convite para os próximos podcasts. Tchau, 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 gente. tchau.